Você sabia que os homens têm diferenças quando o assunto é psiquiatria? Veja o vídeo até o final e descubra. Quem fala aqui é o Dr. Roberto Querido, médico psiquiatra da Clínica Pacífico, Brasília. Teve aí o Dia dos Pais e eu fiquei inspirado em fazer esse vídeo. Olha só, os homens e mulheres são muito diferentes em muitos aspectos. E do ponto de vista dos transtornos mentais, também. Isso tem várias razões. Uma delas é porque os níveis hormonais de homens e mulheres são diferentes e o cérebro tem um monte de receptores para esses hormônios e o cérebro é influenciado pelo nível deles. Existem transtornos mentais que são muito mais comuns em meninos e homens do que em meninas e mulheres. Por exemplo, o autismo é 4 vezes mais comum em homens do que em mulheres. É muita coisa. Significa que a gente tem uma quantidade muito maior de meninos e homens autistas. Isso tem muita importância quando a gente vai fazer o diagnóstico. A tendência é que seja muito mais provável, quando a gente faz um diagnóstico de autismo, de que um parente próximo do sexo masculino, como um irmão, um tio ou mesmo pai, também tem o diagnóstico de autismo e nem saiba. Como existem formas mais leves de autismo, como a síndrome de Asperger, muitas vezes esse parente passou a vida inteira sem diagnóstico e só quando a gente vai perguntar sobre o histórico familiar, sobre como se comportam os parentes, que a gente acaba descobrindo esses casos. E isso é importante, porque fazendo o diagnóstico dessas pessoas, a gente tem a oportunidade de tratar essas pessoas se elas quiserem e melhorar a qualidade de vida delas. Uma outra diferença entre os sexos é que geralmente meninas e mulheres, embora tenham uma probabilidade menor de ter autismo, quando elas são atingidas por esse transtorno, elas têm a tendência de ter um quadro mais grave. Tem outro transtorno mental que também tem uma enorme diferença na quantidade de homens e mulheres atingidos. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Assim como no caso do autismo, ele também é 4 vezes mais comum em meninos e homens. E aqui o grau de herdabilidade também é enorme. 50% das pessoas com TDAH vão ter pais com TDAH. E é claro que é muito mais comum em homens, então a probabilidade que o pai de um menino ou menina que a gente diagnosticou com TDAH também tenha TDAH. Geralmente, quem mais sabe informar sobre isso é a mãe da criança diagnosticada. Ela compara o filho diagnosticado com o pai da criança e fala: doutor, tudo isso que o meu filho apresenta, o meu marido também tem. E aí tem mais uma oportunidade de diagnóstico. Se tiver relato, a gente avalia o pai dessa criança e se ele tiver TDAH, será possível ele saber disso e tratar o TDAH se ele quiser e se estiver gerando prejuízos à vida dele, Existe também uma outra doença que traz diferenças importantes, a esquizofrenia. Para quem não sabe o que é esquizofrenia, eu vou falar um pouco aqui rapidinho, tá? É um transtorno mental crônico em que a pessoa tem delírios e alucinações. Delírios são crenças irreais, são certezas que aquela pessoa tem de que algo que não é real. Por exemplo, a pessoa falar que tem uma nave espacial dentro da cabeça dela que faz ela viajar até Júpiter e voltar quando ela quer. E as alucinações são alterações dos sentidos que não são reais. A pessoa ouve, vê ou sente coisas que não são reais. Por exemplo, a pessoa ouve repetidamente uma voz que fica dizendo que ela não presta, que ela é feia, que ela tem que tomar cuidado o tempo todo, que todos querem fazer mal a ela, esse tipo de coisa. A esquizofrenia tende a ser mais comum em homens, mas aí nem é tanto uma questão do número maior de homens alterados. O maior problema é a idade em que a doença começa. Os homens
tendem a ter esquizofrenia muito mais cedo do que as mulheres. Os homens tendem a ter esquizofrenia muito jovens, no início da idade adulta, época em que eles ainda estão construindo a vida, época em que eles seriam mais produtivos. E embora, esquizofrenia seja um transtorno que tenha tratamento, ela vai piorar muito a qualidade de vida desses homens por muito mais anos, basicamente durante a vida inteira dessas pessoas. E temos mais questões. Uso de drogas, por exemplo. O uso de drogas é mais frequente no sexo masculino e os homens tendem a usar uma quantidade maior de drogas e drogas mais pesadas também. Homens geralmente bebem mais, usam mais cocaína e usam mais maconha. Isso por si só é um grande problema. E tem mais um dado que deixa tudo mais complicado. Homens jovens que usam maconha têm maior probabilidade de desenvolverem a esquizofrenia, se eles tiverem a tendência genética para a esquizofrenia. Outra questão. Transtorno de estresse pós-traumático. Deixa eu explicar o que é isso. Quando ocorre uma situação de estresse muito grave, algo que a pessoa esperava que alguém nunca tivesse que viver, muitas pessoas desenvolvem sintomas como ficar lembrando o tempo todo do trauma, revivendo o trauma, com ataques de pânico recorrentes relacionados a esse trauma. Aqui existe uma diferença entre os sexos no tipo de estressor que gera o transtorno, ou seja, do tipo de gatilho que gera esse transtorno. Em homens, é muito mais comum que o gatilho seja relacionado a traumas de combate, de guerra e a violência urbana. E vamos a outros aspectos. Culturalmente, a sociedade traz aquela visão de que o homem é forte, de que o homem não pode chorar. Como fica a situação de um homem que desenvolve depressão, por exemplo? Esse homem é o primeiro a se cobrar. Ele se sente culpado por não estar dando conta das coisas. Ele se sente extremamente culpado por não conseguir trabalhar. É importante todos os homens saberem que hoje em dia nós temos muitas alternativas para o tratamento da depressão. Existem as medicações, existe a estimulação magnética, que muitas vezes pode ser utilizada para o tratamento da depressão em homens sem utilizar medicações, ou pode ser utilizada em conjunto com as medicações, mas sim permitindo a gente utilizar uma dose bem menor dos remédios e ter uma resposta bem melhor e com muito menos efeitos colaterais. E tem, gente, a psicoterapia com psicólogo, que também é um recurso muito valioso para o homem entender que ele não é uma fortaleza, uma máquina de trabalhar. Ele é um ser humano que pode adoecer, mas que pode se tratar também e ficar bom e viver bem o resto da vida. E aí, gostou de saber dessas diferenças? Dá um like para nós e se inscreve no canal para ficar bem informado. Um grande abraço do Dr. Roberto para você!